Primeiro, vamos começar pelo nome do livro, nome de números. Vamos gastar um hebraico aqui? Bora lá. Não é nem gastar, por favor. Uma palavra. Bar? Não. Não? Já errei? Ba. Ou É B, mas você fala quase um ba, né? Mas Ba. Mi. Mitzvah. Bamidbar. Bamidbar. Isso. Bamidbar é o nome em hebraico. Exatamente. Que é uma junção de palavras. Sim. Uma das coisas que eu peguei raiva do hebraico é que nunca uma palavra é só uma palavra. Uma palavra, normalmente 5 palavras em uma. Como essa, que são 3. Geralmente 3, né? Geralmente Não, essas três, são tá. 2. É uma preposição, ba, ou B, né? Em. E midbar é deserto, ou lugar. Deserto é a melhor expressão, porque em inglês eles usam wilderness, que é mais desolação. Desolação, né? Exatamente. Então tem tanto aspecto assim de meio que o clima, né? A ideia de seco. Mas na secura. É na secura, mas tem mais a ver com a ideia de ser um lugar desabitado. É um lugar que ninguém mora lá. Não tem governo. Não tem governo. É terra de ninguém, porque não tem ninguém. Algumas pessoas vão passar por lá, mas ninguém vai morar lá. Essa é a ideia de um deserto, de um midbar, né? E esse é o nome. Esse é o nome do livro. Terra de ninguém. Exatamente. E assim, 2 coisas, né? Então o livro, e da onde vem números? Pois é. Vem do grego, né? O nome do livro em grego é arithmoi, que é números. E tem a ver com o fato de ter muitos números mesmo no livro, né? Porque tem 2 censos no livro e aí o pessoal, tem muito número, então vamos colocar isso aí. Esse nome grego é da Septuaginta? Da Septuaginta, a Septuaginta especificamente do Pentateuco. Glossário Bodega. Vai lá, Septuaginta. Septuaginta, versão grega do Antigo Testamento. Ou tradução dos 70. Tem uma lenda, né, em torno disso. É uma lenda de que foram que tinham 70 rabinos, né? Cada um numa caverninha diferente. Todos fizeram a sua tradução do hebraico para o grego e pasmem. Todos ficaram iguais. Todas as traduções saíram iguais. Ninguém. Por isso que foi a tradução dos 70. Exato. Mas obviamente lenda. Até por isso que é legal falar. É a tradução do Pentateuco. Pentateuco, aqui os 5 primeiros livros da Bíblia. Que a gente sabe que já existia ali por volta do 3º século antes de Cristo, então 250, 280 antes de Cristo. Por que a gente fala da Septuaginta, gente? Quando a gente está falando esse tipo de conversa aqui, significado de palavras, a Septuaginta ajuda a gente a entender várias coisas de tipo como o pessoal nessa época que o Caio falou entendeu o Antigo Testamento, entre outras coisas, né? Ela vai dar várias caronas pra gente. Sim. Mas nesse assunto que a gente tá falando mais da culpa dela ter mudado o título. Ela sim, fez mal, né? Nesse sentido. Fez mal porque assim, entre o todos título pior, números. Em português, né? Ou em grego, português e línguas modernas, eu acho que números é o pior. Mas é engraçado porque números em hebraico eu acho que é o nome mais legal que tem. Sério? Porque pensando o nome original em hebraico. Porque você tem Gênesis, né? Bereshit, começo, no começo, né? Aí você tem Êxodo, as palavras. Né? O nome de Êxodo é as palavras? Nomes, desculpa, é o Shemot, né? É o livro de Êxodo. Tá. Nomes. Aí você tem Levítico, Vaikra, que é Chamou. E aí Deuteronômio é as palavras, né? Devarim. Tá. Então, de todos esses números, Bamidbar já dá aquela... É o mais legal, cara. No deserto. Imagina uma trilha sonora entrando, um tecladinho assim. E aí fizeram isso. E aí nas traduções transformaram no pior de todos. Ninguém salva isso. Não tem nenhuma tradução que pôs a mão nisso. Não é que eu faca saiba, sagrada. Acho que não, acho que isso aí Cadê a coragem das editoras? Pois das traduções? É o medo de ser... De mudar... Outro tema importante de números. É o medo de mudar a tradição. Que é o tema de números, olha só. Se a gente tem medo de mudar a tradição, a gente vai acabar errando feio, hein? E normalmente quem defende não mudar a tradição, enfim, deixa esse outro assunto. Deixa pra lá. Mas o melhor título, então, quando a gente fala de números, seria, a gente poderia dizer na desolação ou no deserto? Poderia ser no deserto, mas a gente entendeu o deserto como símbolo. Isso. Um lugar desértico, um lugar de desolação.
E porque dá mesmo essa ideia de, esse lugar não é um lugar para as pessoas habitarem. E a gente vai ler. Então, aí que tá. Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O pessoal tá no deserto. Mas é no livro de Números que estar no deserto é um aspecto extremamente relevante não só para a história, mas para o propósito daquilo que o livro se propôs a comunicar teologicamente a respeito do povo e tal. E é esse lugar que, né, a vida não existe sociedade, isso é um aspecto importante. Seja religiosa, seja militar, que for. política. Exatamente. E é nesse lugar que o povo de Deus vai ser formado. É nesse lugar inóspito, onde não existe sociedade, não existe grandes poderes disputando aquele lugar. É nesse lugar que o povo de Deus vai ser formado. E isso traz assim um suspense de tipo, não é possível. Não é possível que Deus escolheu um deserto para formar o povo. Tem alguma coisa aí que Deus quer mostrar a respeito do que é ser povo de Deus, que estar numa sociedade bem estruturada não vai ser propício para o que Deus quer. É necessário passar por um deserto a fim de fazer a transformação de um povo disforme, que sai lá do Egito, de uma situação bem ruim, para transformar esse povo num povo de Deus. Gente, muito legal. Então a gente ir para a leitura do livro de Números entendendo o cenário e não só o cenário para a gente poder ambientar a historinha e tal, mas o significado do cenário. Esse é um cenário que tem significado. Sim, o versículo que eu trouxe aqui para a gente começar, na verdade, é Números 24, os versículos 6 a 7, que diz o seguinte, é exatamente essa ideia: no deserto vai se formar um povo, que é como jardins à beira dos rios, como árvores de aloés que Yahvé plantou, Yahvé é Deus, né? Aqui é o nome de Deus. Como cedros junto às águas, correrá águas de seus baldes e a sua semente será bem regada. Então, é Deus tentando falar, é necessário vocês estarem no deserto, porque eu vou transformar vocês nisso aqui. E aí é toda uma linguagem de água, né? Rio, árvore, balde, sombra, semente bem regada, oásis e tal. Uma árvorezinha no deserto vale ouro. E aí que dá a coisa, que é assim, se você pegar um povo que está num deserto e ele vai ser transformado nisso aqui, que é tão ligado à água, significa que algo de mais do que humano vai acontecer. Que é a ideia de Deus andar junto com esse povo a fim de transformar esse povo nisso que ele quer transformar, que tem tanto a ver com água, né, no meio de um deserto. Ele usa aí espécie de 3 árvores diferentes? Cedros, vê aqui, aloés. Vamos ver. Ele fala jardins, árvores de aloés, cedros, e aí depois ele fala sobre semente. Então tem toda essa linguagem botânica. Que é isso que ele vai fazer com o povo. E exatamente. É tão contrastante. Do deserto vai brotar um povo. Esse é o título que